Não tenho mais nada a falar. Alguém quer dizer alguma coisa? Se quiser, abre o microfone, porque nós vamos passar ao estudo do lançamento tributário. Nada, nada, nada. Gente, o lançamento, eu diria assim, olha, vocês lembram das minhas aulas de direito financeiro? Né? As minhas aulas de direito financeiro, eu dizia assim, a despesa, ela é o coração da atividade financeira do Estado. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, o lançamento, ele é o coração do procedimento que vai fazer com que o contribuinte entregue dinheiro ao Estado. Ele é o coração. Então, nós precisamos olhar para o lançamento, abrir o nosso coração para o lançamento e olhar para o lançamento com muito carinho, tá? Então, eu vou primeiro explicar a lógica aqui no nosso... Não chama quadro, né? Chama flipchart. No nosso flipchart. Vocês, agora eu preciso dizer, vocês estão enxergando aqui? Se eu ficar em pé aqui, vocês enxergam direitinho o que está na tela? Atrás de mim? Dá para enxergar. Dá para enxergar? Sim. Perfeito! Cadê meu piloto? Depois de muitos, eu acho que meses, sem usar um piloto no quadro, eu já estava com crise de abstinência de usar um piloto no quadro. Então, eu fiquei tão feliz quando esse negócio chegou pelos correios, que vocês não imaginam. Vejam. Vamos lá. Isso aqui, a gente vai fazer toda a aula até o final dessa disciplina, certo? O que é high? High não é hi, hello in English. High não é aquela academia high. High para a gente é hipótese de incidência. Por que a hipótese de incidência está aqui, ó, nas nuvens? Veja, eu sou quase desenhista. A hipótese de incidência está aqui, ó, no mundo das nuvens. Ela está no mundo das nuvens porque a hipótese de incidência ela está na esfera do DVC. A hipótese de incidência é a definição abstrata do que vai ser o fato gerador, do que vai ser o fato oponível, tá? Mas é a definição em abstrata. Eu só tenho a lei na hipótese de incidência, tá? Então, a hipótese de incidência do IPTU é ter propriedade territorial urbana. Pode ser propriedade, posse, domínio útil. Mas aqui, para facilitar o entendimento da gente, a propriedade. Amanda adquiriu um imóvel, pagou ITBI. Meu exemplo não é com ITBI. Amanda, agora, ela consta nos quadros da prefeitura como uma proprietária de imóvel. Amanda, na hora que adquiriu o imóvel, ela só estava feliz que estava comprando um apartamento. Mas na hora que ela adquiriu o imóvel, ela praticou no mundo dos fatos. O quê? A hipótese de incidência. E a hipótese de incidência praticada no mundo dos fatos por Amanda, que agora tem a propriedade do imóvel, é o fato gerador. É o fato gerador. Então, Amanda, ao ser proprietária de imóvel em área urbana, ela sim praticou o fato gerador do IPTU. E nesse momento que ela se tornou proprietária do imóvel, então ela cria uma relação jurídico-tributária com o fisco. Mas para a gente é simples, ela cria um casamento entre ela e o fisco. Mesmo que eu não estivesse falando de IPTU, mesmo que o fisco não soubesse, mesmo que fosse o ICMS, que Amanda vendeu uma bolsa para revenda, circulou a mercadoria. Amanda é ME, tá? Amanda, nesse caso, ela acabou de criar uma relação jurídico-tributária com o
fisco não sabe. Mesmo assim, ela criou a relação jurídico-tributária com o fisco no momento que circulou a mercadoria. Criou a obrigação tributária. Criou a relação jurídico-tributária que ela vai ter, de um lado, o sujeito passivo, que é Amanda. Do outro lado, o sujeito ativo, que é o fisco. Essa relação, ela foi construída por quê? Porque a Amanda praticou o fato gerador. Ou seja, a partir do momento que houve a prática do fato gerador, eu tenho uma obrigação tributária. Tenho uma obrigação tributária. Mas veja, voltando ao que eu já tinha dito, agora mais pausadamente. O fisco não é o Big Brother. Como ele não é o Big Brother, ele não sabe exatamente na hora que acontece o fato gerador. Então, é preciso transformar esse casamento, essa relação aqui, que na maioria das vezes é clandestina, numa relação oficial. A gente transforma, a Amanda casou com o fisco. Mas é um casamento que a Amanda já casa querendo divorciar. Mas só divorcia pagando tributo, certo? Aí a Amanda casou com o fisco. Sendo que esse casamento aqui era clandestino, entendeu? Ninguém sabia. Nem o próprio fisco. Tava aqui, ó. De repente, esse casamento ele vem para o mundo dos fatos. Para o mundo do direito. Como é que ele vai vir para o mundo do direito? Ele vai vir para o mundo dos atos administrativos, ok? É um arrumadinho de Amanda. É mais ou menos assim. Mas ele vai vir para o mundo dos atos administrativos. No exemplo do casamento, na analogia que eu faço com o casamento, né? É uma união estável que a Amanda tinha ali com o fisco e ninguém sabia. E num dado momento eles vão no cartório e de fato regularizam e casam. Então, na hora que vai no cartório, regulariza e casa, tem o lançamento. A relação deixou de ser clandestina e ela passa a ser oficial, com a solenidade que existe para atos oficiais. Entende, gente? Isso aqui, essa oficialidade que vai ser dada à obrigação tributária, nós vamos chamar, meus queridos, de lançamento tributário. Essa é a oficialidade. Ok, professora. Então, recapitulando, tem a pós-incidência, pratiquei no mundo dos fatos, virei o fato gerador. Como pratiquei o fato gerador, criei uma relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco naquele momento. Naquele momento passa a existir, então, a obrigação tributária. Mas ela somente vai ser declarada quando existir o lançamento tributário. É aí que ela vai ser declarada, ok? Então, o lançamento tributário, nós vamos ver, é um ato administrativo, sendo que, na verdade, não é um ato administrativo, é um conjunto de atos administrativos. Então, procedimento administrativo, mas está na natureza jurídica de atos administrativos, tá? Então, o lançamento tributário é um ato administrativo que ele vai declarar a existência da obrigação tributária. Ao mesmo tempo que ele declara a existência da obrigação tributária, é um ato administrativo, ele constitui o crédito tributário. Gente, quem tem o crédito aqui? O fisco. Porque a obrigação de Amanda é de pagar. E o fisco tem o direito de receber. Então, quem tem o crédito tributário? O fisco. Como é constituído o crédito tributário? Através do lançamento tributário. Por isso que o lançamento ele é o coração do procedimento que vai cobrar o tributo. É o lançamento. Porque sem lançamento
não existe a possibilidade de nenhum de nós ser obrigado a pagar. Nós só somos obrigados a pagar a partir do momento que tem o lançamento e outras cositas más, tá? Então, vamos lá, gente. O lançamento, ele tem uma dupla natureza jurídica, que é a natureza jurídica de declarar para trás, tá vendo minha setinha aqui para trás? Declarar a existência da obrigação tributária e, ao mesmo tempo, ele tem a natureza jurídica de constituir o crédito tributário. Quem tem esse crédito? O fisco, que uma hora vai receber. E quando o fisco receber o pagamento de Amanda, pronto, ó, Amanda se divorciou do fisco, certo? Se livrou daquilo. Por quê? Porque o pagamento é a forma mais simples de eu enxergar a extinção da obrigação tributária. Ela não nasceu aqui, ela vai morrer um dia. Mas hoje a gente não vai estudar como ela vai morrer. A gente hoje tão somente vai estudar essa coisa bonita aqui, que é o lançamento, tá? Vejam, em que pese eu disse para vocês que a natureza jurídica do lançamento tributário é dupla, ela é sim, e a maioria dos doutrinadores reconhecem isso. Mas as questões de concurso, não. Então, se a questão de concurso, ela trouxer para vocês uma única natureza jurídica para o lançamento tributário, você vai escolher a natureza jurídica que constitui o crédito tributário ou a natureza jurídica que declara a existência da obrigação tributária. Abra o microfone, que eu aqui em pé não consigo ver o chat. Então, abram o microfone e me digam. É a natureza jurídica de declarar a existência da obrigação tributária ou a de constituir o crédito tributário? Qual das duas vocês escolheriam? Declarar. Muito bem, Edgênia. Eu disse que não via o chat, mas minha visão tá boa ainda. Minha vista tá boa ainda. De declarar. É exatamente essa natureza jurídica de declarar a existência da obrigação tributária que se sobressai. Por que se sobressai? Porque, vejam, isso aqui é um esquema lógico, é uma cadeia. Só vai existir o restante dos atos se existir a obrigação tributária. Veja, se declara a existência da obrigação tributária e eu tenho um vício daqui para frente eu posso refazer tudo. Mas se eu tenho um vício aqui, eu anulei tudo. Então, se eu tiver que escolher, eu vou escolher essa natureza jurídica de declarar a existência da obrigação tributária. Sendo que o outro lado da moeda é que constitui o crédito tributário. Antes de eu sentar, nós temos 3 tipos de lançamento. O lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. E é isso que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Lançamento de ofício, lançamento por declaração, lançamento por homologação. Aí, meus caros, eu só vou dizer para vocês o seguinte. O lançamento é um negócio tão simples para a gente visualizar, que eu vou dizer para vocês, o lançamento, para a gente aqui entender, o lançamento é o boleto. Não é exatamente o boleto, é todo o procedimento que levou a chegar no boleto. Mas qual vai ser a expressão do lançamento? Vai ser quando fica ali, ó, tudo configuradinho num boleto. É muito simples. Tranquilo, gente? Eu vou dar um intervalo de 1 minuto, que eu preciso ir ao toalete. Lançamento de ofício por declaração, por homologação. Eu quero que vocês coloquem no artigo 142 do CTN. E vejam, eu não vou compartilhar minha tela com o Código Tributário Nacional, porque eu uso aquele código que ele fica disponível no site do Planalto. E quando eu fui ver os vídeos no YouTube, ficam horrorosos. Então, vocês vão ter que ler como a gente faz em sala de aula.
Alguém vai ler o artigo 142 do CTN sem eu compartilhar a tela, tá? Um minuto. Eu já ia caindo. Voltei. Se vocês querem rápido. Quem vai ler? É Manuele, é? Manu que vai ler? Oi, prof. Oi, amada. Você vai ler o artigo 142 do CTN para nós? Ô, prof, eu não tô nem com ele aqui, desculpe. Tá bom, tá certo. Assim que eu pego no flagra. Quem vai se habilitar a ler? Se habilitem. Estou esperando. Prof, foi que eu me mudei, tô com minhas coisas tudo dentro das caixas ainda. A desculpa, ela é verdadeira, viu? Não, tudo bem. Tem juízo de valor não sobre isso, gente. Tudo bem. Quem é que vai ler o 142? Espero que você esteja bem, feliz com a mudança. Cento e 142. Cadê a Edjane para salvar o povo dessa sala, hein? A Edjane só tem tu, para salvar. O som da Edjane tá ruim. Pode parecer mentira, mas... Amanda veio salvar, ó. É cada desculpa, um se mudou. O outro tá ruim. A internet tá ruim. Mas tudo bem. Bora, Amanda. Não tá abrindo não, o site não. Tô conseguindo abrir não. Veja, eu vou ler para vocês, tá? Mas não se acostumem. Então, esse é o site do Planalto, não. Tá, não, tudo bem. Eu vou ler para vocês, mas não se acostumem. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, procedimento administrativo, ou seja, o conjunto de atos administrativos tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, ou seja, base de cálculo. Calcular o montante do tributo devido, vai aplicar a alíquota, né? E vai calcular quanto é o montante do tributo devido. Identificar o sujeito passivo. E, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Gente, bora lá. O lançamento tributário, então, ele vai fazer o quê? Vocês lembram quando a gente conversou sobre regra matriz de incidência tributária? Veja, quando nós conversamos sobre regra matriz de incidência tributária, eu disse para vocês, olha, gente, aqui eu prefiro chamar de elementos de tributo, apesar que não sei exatamente a mesma coisa, mas fica mais fácil para a gente digerir na graduação. Aqui a gente vai estudar, então, os elementos do tributo. O fato gerador, aqui ele vai apurar, né?
Praticou o fato gerador? Beleza. Então, eu tenho o fato gerador da obrigação tributária. Ele vai apurar. Qual é a matéria tributável? Ele vai apurar a base de cálculo. É outro elemento. Isso aqui tudo vai compor regra, matéria de incidência tributária. Aí ele vai aplicar a alíquota. Porque quando ele aplicar a alíquota na base de cálculo, ele vai ter o valor que Gabriela deve, por exemplo. Tá? E ele vai identificar quem é o sujeito passivo. E ainda vai averiguar se precisa aplicar multa. Ele vai ver, então, todos aqueles elementos do tributo mais a multa. Ele vai pegar a regra matriz de incidência tributária, que precisa constar na lei que institui o tributo, e aplicá-la ao mundo dos fatos. Quem vai fazer isso, esse caminho, é o procedimento administrativo chamado de lançamento. Ele vai fazer o cara crachá. Cara crachá. Isso tudo vai depois ser pré-sistematizado num boleto. Um boleto. O boleto tem quanto deve pagar. Tem qual a base de cálculo. Tem qual a alíquota. Tem qual o sujeito passivo. Tem se tem multa. Isso tudo vai aparecer para a gente e vai ficar fácil a gente visualizar pelo boleto. Olha que coisa fácil. Tá? Vejam. Quando eu recebo o boleto em casa, agora nós vamos prestar atenção nessa parte aqui do 142 que fala assim: compete privativamente à autoridade administrativa. Grifem isso, botem isso na cabeça. Quando eu, Anne, tô aqui, ó, dando aula para vocês, aí de repente, né, vem a nossa secretária, trabalha aqui em casa e me traz um carnezinho azul, um boletozinho que tem uma capinha azul, IPVA. O que é que eu estou recebendo, assim, de supetão? Não tão de supetão, que eu sei que teria que pagar, mas o que é que eu estou recebendo de supetão? Eu estou recebendo a notificação do lançamento do IPVA. Esse é o modelo, a espécie de lançamento carro-chefe. Não é competência da administração realizar os atos administrativos? É a administração que vai apurar quem praticou fato gerador, qual é a matéria tributável, qual é a alíquota, se tem multa ou não, e vai me mandar o boleto. Ok. Mas aqui, gente, o que é que eu quero dizer a vocês? Que às vezes não é assim que funciona na prática. O lançamento de ofício, que é esse, de ofício a administração faz tudo, não seria possível com o quantitativo de funcionários e de tecnologia que a gente tem hoje, que a administração tributária realizasse todos os lançamentos, todos os tributos, e a gente simplesmente chegasse e recebesse os boletos em casa ou no e-mail, tá? Não é assim. Então, o lançamento, que é o jeito clássico de lançamento, que é o lançamento de ofício, ele só ocorre no IPTU e no IPVA. E, eventualmente, em taxas. Né? Mas estou falando de impostos, ele vai ocorrer no IPTU e no IPVA. Os outros impostos, eles vão se dar de outra maneira, em regra, num modelo de lançamento chamado lançamento por homologação. Então, no lançamento de ofício, o fisco faz tudo. Só chega o boleto para você pagar e você paga. Tá assim, como a gente diz, tudo como manda o figurino. Esse é o lançamento de ofício, IPTU e IPVA. Mas,
Veja só, a legislação tributária, ela não traz, ela não impõe, pode impor e impõe obrigações de fazer e não fazer aos contribuintes para que o fisco possa exercer sua atividade de fiscalização e cobrança? Sim, são as obrigações acessórias. No exercício dessas obrigações acessórias, então, a lei, a legislação, não só a lei, a legislação, pode determinar assim, olha, contribuinte, tu vai fazer um pedaço aqui do meu serviço. No lançamento de ofício, todo o serviço é do fisco. No lançamento por declaração, e gravem isso, o imposto de renda não é lançamento por declaração, viu? Pelo amor de Deus. Veja, no lançamento por declaração, né, o contribuinte tem a obrigação de avisar o fisco que praticou o fato gerador. Aí Fernando vai dizer, não, professora. Ele acabou de dizer todos contra o lançamento. Ele vai dizer, não, professora, não acredito. A gente tem que avisar que praticou o fato gerador, senão paga multa. Então, e apoio? Não é? É assim. Então, vejam, como é isso? O ITBI. O ITBI. Fernando acabou de adquirir um imóvel. Para existir a transmissão de propriedade do bem imóvel, tá? Do nome de Amanda para o nome de Fernando, Fernando vai precisar recolher o ITBI, senão ele não vai conseguir lá a escritura dele. E a gente já sabe que ele não vai conseguir lá a escritura dele porque o tabelião é responsável tributário. Se o tabelião fizer a escritura sem o ITBI estar recolhido, então o tabelião ele vai ter que pagar o ITBI de Fernando. Aí, Fernando, ele vai pagar o ITBI. Mas veja, como é que o fisco municipal, que o município do Recife vai adivinhar que Fernando acabou de comprar um apartamento que era de Amanda? O fisco não adivinha. O fisco só adivinha quando o Fernando vai lá e diz, ô fisco, eu acabei de comprar um apartamento. Fernando tem a obrigação de dizer que comprou o apartamento. E aí o fisco vai lá. Aí veja, é Fernando que emite o boleto. Esse é o raciocínio que a gente vai fazer. Não, quem emite o boleto é o fisco. Mas Fernando avisou ao fisco que praticou o fato gerador. Avisou a base de cálculo, que é o valor do imóvel. Avisou. Deu os elementos para o fisco ir lá e fazer o lançamento. Esse tipo de lançamento é chamado de lançamento por declaração. Esse tipo de lançamento é chamado de lançamento por declaração, tá? Então, essa declaração que a gente fala não se confunde com a declaração do imposto de renda. O lançamento por declaração é aquele que a gente tem a obrigação legal e o faz, avisa ao fisco que está praticando o fato gerador e avisa de quanto é o belelei todo, e o fisco vai lá e faz o lançamento, certo? O lançamento por declaração, ele está definido no artigo 147 do CTN. Aí eu vi que Fernando colocou aqui no chat que estava pegando o Vademecum, né? Para poder ler para a gente. Então, eu estou esperando que Fernando leia o artigo 147 do CTN, do Código Tributário Nacional. Boa noite, Anny. Está me ouvindo? Estou. O microfone aqui estava ruim. Vamos lá. 147. Vai tratar das modalidades de lançamento. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária,
presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Parágrafo 1º. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Parágrafo 2º. Continuo? Sim, por favor. Parágrafo 2º. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Veja, essa questão de revisão do lançamento é assunto da aula que vem. Para não ficar muita coisa na cabeça de vocês, hoje o que eu quero fixar no juízo são as modalidades de lançamento. Que modalidades é essa? Nós já vimos o lançamento de ofício e agora estamos estudando o lançamento por declaração. O lançamento por declaração é quando o Fernando vai lá e ele dá o subsídio para o fisco fazer o lançamento. Esse subsídio é sempre o que aconteceu na vida dos fatos. Ele diz, olha, eu pratiquei o fato gerador. Sabe como foi? Foi assim. Eu comprei um imóvel e o imóvel valia tanto. Olha aqui. Tá entendendo? O fisco vai lá e sabe que vai tributar em cima daquela base de cálculo, entende? Sendo que isso vai ser dividido em dois momentos. Um momento é quando Fernando vai lá e entrega os subsídios que o fisco precisava para fazer o lançamento. E um outro momento, ele é quando o fisco efetivamente faz o lançamento e notifica Fernando para pagar. Tem um delay aí. Por quê? Porque quem faz o lançamento é o fisco. Fernando diz, depois ele recebe a notificação. Até ele receber a notificação, ele pode ir lá e dizer, olha, teve um erro material, eu botei um 0 a mais. O apartamento que eu comprei não era de 4 milhões, era de 400 mil. E ele vai lá e retifica antes da notificação, justifica o erro, anexa direitinho. Logicamente, né, que se ele anexou todas as documentações, aquilo ali, aquele erro pode ser encontrado de ofício, tá? Mas aí Fernando vai pedir para revisar o lançamento. Isso é o que está lá no parágrafo do artigo 147. Mas essa parte de até onde é cabível e quando é cabível revisar o lançamento, eu quero ver na aula que vem, porque eu quero que a gente bote uma lupazinha sobre isso, estude um pouco isso, tá? Então, a gente já entendeu como é o lançamento por declaração. Exemplo, acabei de dar um ITBI. Um exemplo fácil da gente visualizar também de lançamento por declaração, que era mais fácil de visualizar na sistemática que funcionava antigamente, é o imposto de importação na bagagem. Vejam, hipoteticamente falando, tá? Estou hipoteticamente falando, Gabriela vai a Miami. Né? Não agora, né? Nesse período de quarentena. Mas aí Gabriela vai a Miami e ela volta com a mala, com algumas obras de arte nessa mala. Né? E ela comprou as obras de arte lá em Miami, mais fácil se fosse Nova York, né? Mas tudo bem. Ela comprou as obras de arte lá em Miami e ela não declarou. E aquelas obras de arte são caríssimas. E ela não declarou, porque ela estava lá, falo na boca de onzo, né? Veja, ela estava lá no avião, isso antigamente funcionava exatamente assim, ela recebia um papelzinho cartão que perguntava quanto que ela estava trazendo na mala, e ela dizia assim, ó, nada a declarar. Vejam, esqueçam que o que eu estou falando aqui é fraude, certo? Não estou estimulando a dizer isso. Mas o que é que Gabriela fez? É não que ela fosse fazer isso, viu, gente? Estou falando aqui só hipoteticamente. Ela assumiu um risco. Ela disse, olha, se o fiscal alfandegário abrir minha mala, aí eu vou ter que declarar essas obras de arte. Se o fiscal alfandegário não abrir minha mala, não é? Eu acabei de sonegar que pratiquei um fato gerador. Mas veja, eu contei essa história ilustrativa para a gente entender o quê?
que o fisco não adivinha. Ele até passa o raio-x na mala, mas ele não adivinha exatamente o que está na mala. Ele não adivinha. O fisco não é o Big Brother. Gabriela tem que dizer para ele, eu pratiquei o fato gerador e eu trouxe 3 obras de arte no valor de alguns milhares de dólares. Tá? Ela tem que dizer ao fisco. Ela tem que dar as informações do fato, senão o fisco não sabe. Aí o fisco vai notificá-la a pagar o tributo. Isso se ela disser lá, declarei, estou trazendo 3 obras de arte, né? No exemplo que eu dei, ela teria que pagar o tributo, ela teria que pagar a multa e ela ainda iria responder por crime contra a ordem tributária, tá? Então, o ônus é muito grande para ela correr esse risco, tá? Mas se ela tudo certinho, faz tudo certinho, recebe ali, ó, no avião, declara. Ela está fazendo o quê? Ela está informando ao fisco que praticou o fato gerador. Mas quem vai emitir o boleto? O fisco. Então, esse lançamento ele é por declaração. Mas vejam que eu estou falando disso do imposto de importação na bagagem, tá? Vamos lá. Nós temos a principal modalidade de lançamento. A gente já viu lançamento de ofício. Você diz, professora, mas você diz lançamento de ofício é o carro-chefe, que é o que traz a natureza jurídica. Mas o lançamento de ofício, eu só tenho 2 exemplos de impostos que se utilizam dele para vir ao mundo jurídico e cobrar os contribuintes, o IPTU e o IPVA. Porque a gente tem esse problema, né? O fisco não é o Big Brother. Então, vejam, aí eu tenho o lançamento por declaração, que eu também tenho alguns tributos, que são lançamentos por declaração. Mas não é a maioria. A maioria quantitativa dos tributos, eu tenho o lançamento por homologação. E agora, nós vamos passar ao estudo do artigo 150 do Código Tributário Nacional. E o 150 do Código Tributário Nacional, a gente tem que ver ele com muito carinho. A gente começa ele hoje para estudar lançamento por homologação. E na aula que vem, quando a gente for estudar a cadência, a gente também vai nele, tá? Então, o artigo 150, quem vai ler para mim o artigo 150 do Código Tributário Nacional, por favor? Fernando, né? Fernanda é o leitor oficial de hoje. Ele até foi buscar um vadimeco. Vamos lá. Artigo 150. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos, cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade a ser exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 1º. O pagamento Não vá nos antecipado pelo parágrafos, obrigado. não. Só o caput. Só o caput. Expressamente a homologue. Veja. Esses parágrafos são muitos. Cada um é um tema maior que o outro. O que quer dizer isso? O fisco, a rigor, ele não vai realizar os atos administrativos sozinhos? Vai. E aí seria o quê? Lançamento de ofício. O fisco vai identificar o fato gerador, a base de cálculo, né? A alíquota, ver quanto é que tem que pagar, ver se tem multa e vai cobrar. Beleza, professor. Beleza. Olha só. O fisco é ele sozinho para cobrar. Imagine a União, para cobrar o Brasil inteiro. E ele pode, logicamente mediante lei, legislação e lei, né? Ele pode estabelecer obrigações acessórias. E essas obrigações acessórias são obrigações de fazer ou não fazer, que a gente já viu isso, dadas ao contribuinte, para que possa facilitar a vida do fisco no exercício do controle da fiscalização. Das obrigações principais são obrigações de pagar. Tá? Olha aí, ó. Que lindo. Não, gente? Vejam. Nesse caso, o que acontece? O fisco pega
aquelas atribuições que ele tem todo dia no lançamento de ofício, e ele diz assim, olha, não quero me aperrear com isso, não. Você, contribuinte, tem a obrigação acessória de fazer. Você vai fazer. Eu vou disponibilizar lá um sisteminha da Receita Federal e você lá naquele sistema vai me dizer qual é a sua base de cálculo, a sua renda anual. O sistema já vai dar a alíquota para não ter risco de burla. Mas eu poderia pedir para você colocar a alíquota. Eu identifiquei a alíquota base de cálculo. Você vai se dizer, olha, eu pratiquei o fato gerador do imposto de renda, se você não recolhe na fonte, e você vai lá e diz. Sendo que você faz isso tudo, quem emite o boleto? Isso é uma coisa que se pergunta, é fácil distinguir as modalidades se eu me pergunto, quem emite o boleto? Se quem emite o boleto é o contribuinte, é o contador da empresa. Não é porque o contribuinte pode ser pessoa física ou jurídica. É a gente, quando emite o boleto, na hora que tem que pagar o imposto de renda, pessoa física. Se quem emite o boleto é a gente, esse lançamento, ele é por homologação. O fisco diz assim, olha, tá muito serviço para mim. Vocês vão fazer um serviço que administrativamente seria eu que tinha que fazer. E no final eu fico só olhando. No final eu digo se concordo ou não. Sendo que isso não tem bate e volta. O contribuinte emite o boleto e ele paga antes do fisco dizer se concorda ou não. Antes do fisco dizer se concorda ou não. Ele vai lá e paga. Tá, gente? É o que a gente chama de pagamento antecipado. Então, o contribuinte, ele faz tudo e ele paga. E o caput diz que o fisco expressamente diz lá, eu concordo com esse lançamento. Veja, essa homologação, em que pese o caput do artigo 150 diga que ela é expressa, na maioria absolutíssima das vezes, ela não é expressa. A homologação, ela pode ser tácita ou expressa. Fernando, aí você pula, a gente vai voltar nos outros parágrafos, mas aí é assunto da aula que vem. A aula que vem é a aula mais tchan, viu? Que eu concateno mais assuntos. Então, não faltem na aula que vem. E vamos pular para o artigo 150, parágrafo 4º. Eu quero só o parágrafo 4º do artigo 150. Diz assim, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Veja, o fisco, ele tem 5 anos para concordar ou discordar, tá? Do lançamento por homologação que você fez. Então, veja, a empresa. Os contadores dizem, olha, vocês têm que guardar os livros fiscais por 5 anos. Porque o fisco pode requerer dentro de 5 anos. Para verificar se aqueles lançamentos que a gente fez de ICMS, eles estão adequados. Por quê? Porque o fisco tem 5 anos para homologar aquele lançamento ou não. Então, como é que faz? A gente faz todo o serviço do fisco, a gente paga antes do fisco dizer se concorda ou não, e a gente fica 5 anos assim, fisco, não apareça na minha porta. Fisco, não apareça na minha porta. É assim. Se o fisco fica 5 anos caladinho, quem cala consente. Se o fisco ficou 5 anos calado, aquele lançamento ele foi homologado. Gente, o assunto da aula vai até aqui. Aí eu vou só emendar aqui.
com algumas nuances, que é o gancho já para a aula que vem, tá? O lançamento por homologação, só a título de exemplo, ele não é só do imposto de renda, ele é do imposto de renda, ele é do ICMS, ele é do IPI. E eu acabei de dizer as principais fontes de arrecadação da União dos Estados. Então, o lançamento por homologação, ele é das contribuições. O lançamento por homologação, o carro-chefe na natureza jurídica, ele é o lançamento de ofício. Mas, em termos quantitativos, o que mais acontece para viabilizar que o fisco arrecade é o lançamento por homologação. Então, quem vai fazer esse lançamento aqui? Somos nós, contribuintes, que vamos fazer o lançamento. Quem é que emite o boleto? Nós, então o lançamento é por homologação. Depois o fisco vai lá e ele diz se concorda ou não. Ok, meus queridos, vejam, vamos conversar um pouco mais sobre isso. O fisco tem 5 anos para dizer que concorda, ainda em lançamento, certo? Imaginem, hipoteticamente, que Amanda ME, uma empresa do ramo de calçados, que é contribuinte do ICMS, fez o lançamento por homologação ali de circulação de mercadorias. Ok, lindo, perfeito. Ela tem que guardar os livros fiscais por 5 anos. Porque a fiscalização tributária, a administração tributária pode requerer para verificar se aquele lançamento que a Amanda fez bate direitinho com o que está na contabilidade dela. Se ela não está omitindo base de cálculo. Ele vai lá, tá? E vai verificar. Por um acaso, eu estou falando de erro, não estou falando de fraude, dolo e má-fé. Estou falando de erro. Por um acaso, Amanda, e que não foi Amanda, foi um contador que trabalha para Amanda, por exemplo, né? Colocando a culpa nos pobres contadores que sabem fazer isso perfeitamente. Mas estou falando hipoteticamente. Foi o contador que trabalha para a empresa de Amanda, né? Que fez aquele lançamento com algum equívoco. Ele não lançou um 0. Estava lá no livro fiscal um 0, ele botou um 0 a menos na hora do lançamento. E aí a Amanda pagou a menos. Era para a Amanda ter pago 100 mil reais. Olha que movimento danado que a Amanda tinha. Era para ela ter pago 100 mil reais a título de ICMS e ela pagou 10 mil reais a título de ICMS. Ok, gente? O fisco tem 5 anos para descobrir. O fisco não é o Big Brother. Ele não tem como adivinhar. Ele tem acesso aos cadastros, sistema interligado com a Receita Federal, Belelê, com o banco, parará, parará, parará. Que aí vai dar para ele o raio de onde ele vai focar. Mas não tem como adivinhar. Não é o Big Brother. Então, né, o fisco tem 5 anos para descobrir que isso aconteceu no procedimento de lançamento que a Amanda lançou. E quando eu estou falando de ICMS, estou falando de fisco estadual, estou falando do Cefaz. Ok. Veja só. Imagine que o fisco descubra. O fisco descobriu. Como é que ele descobriu? Ele descobriu fiscalizando. Ele não tem muito caminho, muito jeito. Ele descobriu fiscalizando. Então, o fisco que descobriu fiscalizando, tá? Ele é o seguinte, Amanda, tu pagou 10 mil, mas era para tu ter pago 100 mil. Não tem muito jeito. Esse lançamento por homologação tá errado. Eu vou ter que aplicar uma penalidade. Penalidade em direito tributário é multa. Penalidade em direito tributário é multa. O fisco vai lá e paga uma multa. Então, a Amanda agora vai ter que pagar os 90 mil reais que faltam, mais a multa. É a multa por penalidade. O fiscal lavrou um auto de infração de imposição de multa. Ok. Certo? Vejam. Esse auto de infração de imposição de multa que o fiscal lavrou, ele é um lançamento por homologação? Não, gente. Claro que não.
Veja, o fisco confiou que a Amanda ia fazer tudo direitinho no lançamento por homologação. Teve um erro, o fisco descobriu dentro dos 5 anos que teve um erro, tá? Ou seja, o fisco não está homologando aquele lançamento, certo? Então, o que é que surge aqui? Surge um lançamento de ofício novinho em folha, porque o fisco vai cobrar a diferença mais a multa. Sempre que tiver multa, preste atenção, nunca esqueçam disso. Sempre que tiver multa, o lançamento é de ofício. E por que eu explico isso? Eu explico isso com a regrinha do direito administrativo e não do direito tributário. Tá? Como assim, professora? Minha gente, poder de polícia. O poder de polícia, ele não pode ser exercido por particulares. Não é assim? Então, veja, se tem multa, é o Estado, é a administração tributária que está fazendo tudo sozinha. E quando eu digo que a administração tributária está fazendo tudo sozinha, ela simplesmente emite o boleto e me notifica para pagar. Ela me notifica para depois emitir o boleto, certo? Tá? Mas ela faz tudo sozinha. Eu estou dizendo, gente, que esse lançamento é de ofício. Então, veja, nesse exemplo que eu dei, 10 mil reais de Amanda foi lançado por homologação. E 90 mil reais mais a multa foi lançamento de ofício. Tá? Então, é ICMS, mas é de ofício. Porque o primeiro lançamento foi por homologação, ó, tudo beleza. Mas aí, para identificar o erro, o fisco teve que fazer um de ofício para poder complementar e a Amanda pagar tudo que ela tinha que pagar, mais a multa. Certo? Então, a multa é, né? Sempre que tem multa, ser lançamento de ofício, aí sim, eu tenho muito quantitativamente isso. Muito mais do que IPTU e IPVA, tá? Quando eu conto todos os entes, tá? Da administração tributária. Gente, vejam. Esse prazo, eu estou dizendo aqui a vocês, que o fisco tem para fazer esse lançamento saneador, estou chamando assim, esse lançamento saneador, ele é o assunto da aula que vem, que ele é o assunto da decadência. Na aula que vem, nós vamos estudar decadência, prescrição e revisibilidade do lançamento. Não exatamente nessa aula, tá? Então, eu espero vocês na aula que vem. Hoje não tem exercício de fixação, porque essa aula é uma aula geminada com a aula que vem. Então, exercício de fixação é quando vocês tiverem todos os conceitos, porque aí eu começo a trabalhar com os casinhos práticos para vocês resolverem, tá? Então, hoje não tem exercício de fixação, teremos exercício de fixação na aula que vem, ok? Bem, minha aula vai até aqui. Na aula que vem tem muita coisa para a gente conversar. Dúvidas? Ivan já colocou aqui uma dúvida. É tão grande a pergunta de Ivan que eu tenho que voltar aqui para ler. Vamos lá. Oi. Professora, no caso de recolhimento de contribuição previdenciária, cujo valor foi apurado em liquidação de sentença, mesmo a parte gerando a guia GPS pagando, será o lançamento de ofício, já que o valor foi calculado pela própria administração no caso judiciário? Sim, Ivan, está corretíssimo o seu raciocínio. Seria o lançamento de ofício, né? Tá bem explicadinho aí, tá correto o seu raciocínio. Nesse caso, mesmo assim, seria o lançamento de ofício. Mas aí eu já estou falando no caso distinto, né? Porque aí eu estou falando do caso que vai via sentença judicial, via decisão judicial, tá? Ele não é o foco do que a gente está estudando. Nós estamos estudando aqui como a administração tributária faz para cobrar. A gente já sabe quem é o contribuinte, tá? Digamos assim, porque a gente sabe quais são os fatos geradores dos impostos, quais são as competências, quem é imune, quem não é imune, a gente já sabe disso. A gente sabe as peças. Agora a gente está aprendendo como é que a administração tributária faz para efetivamente receber o pagamento. A gente está na parte de procedimento, mas de procedimento administrativo. Mas seu raciocínio está perfeito. Nesse caso, é sim um lançamento de ofício, tá? Gente, mais dúvidas?
Não? Ok, Pri, vou dar uma olhada, tá? Então, quem me mandar no privado dúvidas sobre a prova, eu respondo, a gente faz essa revisão de prova e daqui a pouco todas as notas estão lançadas, ok? Faltou? Faltou o quê? Tua nota? Faltou, professora, porque até que a senhora me mandou, tem algumas pessoas que não estão lá. É porque são algumas pessoas que não entregaram a prova, mas a prova de Ivan eu corrigi. E se faltou, eu esqueci de botar, então foi leseira Tem minha, muita tá? gente, tem a Dijane, Gabriel. Não, então Ivan, eu botei. Então eu mandei o arquivo errado, será? provavelmente. Eu olho já isso, tá? Gente, vamos encerrar aqui, isso não precisa ficar gravado no vídeo, tá? Eu olho já isso, que eu sou meio doida, eu posso ter mandado o arquivo errado, beleza? Então, um beijo, um abraço. Vou agorinha checar essa questão da prova. Se vocês estiverem vendo essa aula pelo YouTube, já sabem, né? Curta, compartilhe e siga o danado lá do canal do YouTube. Um beijo, um abraço.